Fala, moçada, tudo bem com vocês? Eu me chamo Luiz Gustavo Carati de Oliveira, sou advogado e sou professor universitário nas disciplinas de Direito, em especial em processo civil, e também um dos tutores desse canal Atuadores do Direito. Então, antes de tudo, gostaria de desejar um feliz 2023 para todos os senhores, agradecer, então, pelos mais de 6.000 inscritos que nós temos hoje no canal Atuadores de Direito, e a nossa ideia, então, esse ano fortalecer um pouco mais as questões de vídeos. A gente recebe bastante mensagem dos nossos amigos e seguidores aí a respeito de dúvidas, comentários, isso é bem satisfatório, joia? Então, o objetivo é crescer um pouco mais aí essa interação entre nós. E para começar com a demonstração dessa interação, nós recebemos um seguinte questionamento. Deixa eu abrir aqui para os senhores. Olha só que interessante. Um dos nossos seguidores postou assim, ó, professor, o STJ está entendendo que pode acumular pedidos, e aí colocou o número do RESP. O senhor poderia dar sua opinião? Grato, Viegas. Ele fez essa pergunta e eu não respondi ainda, e eu vou explicar o porquê, no vídeo de como fazer cumprimento e execução de alimentos com pedido de prisão, com pedido de prisão. Já tem 3 meses que ele mandou, e eu não respondi com o objetivo até mesmo de gravar esse vídeo, já já eu vou colocar o link para ele, para poder trazer alguns questionamentos. O STJ, gente, ele trouxe a seguinte posição, e aí nós vamos discutir já já sobre isso, que seria possível, então, acumular pedidos de prisão e de penhora no mesmo procedimento para execução de dívida alimentar. O que aconteceu? O indivíduo ingressou, então, com a execução de alimentos, havia débitos alimentares superior a 3 meses, e dentro do mesmo procedimento de cumprimento de sentença, ele requereu algumas parcelas pelo rito da penhora e algumas pelo rito da prisão. E aí, então, o juiz de primeira instância julgou improcedente esse pedido, sob o argumento da impossibilidade de cumulação de ritos, fundamentando, então, pelo artigo 780, do qual nós vamos dar uma lida nele para os senhores entenderem, antes de a gente discutir o viés principal dessa decisão. Ó, o exequente, ele pode acumular várias execuções, perfeito, ainda que fundadas em títulos diferentes, joia? Quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo. Até aí tranquilo. Agora, olha a parte final. E idêntico o procedimento. Quando o legislador colocou no artigo 780 essa possibilidade de acumulação de procedimentos, ele frisou a questão que os procedimentos têm que ser idênticos. Ou seja, eu posso ter várias execuções, desde que o procedimento executório seja o mesmo. Para poder discutir um pouco a respeito dessa questão dos procedimentos executórios, eu vou fazer uma breve explanação a respeito de como ocorrem esses procedimentos, tá? E aí, para quem não viu, esse próprio vídeo que o rapaz fez, o questionamento, ele já traz essa explicação. Mas, antes de explicar sobre o CPC de 2015, nós temos que fazer um retorno lá no CPC de 73. E eu explico por quê. Olha só, o CPC de 73, ele trazia duas modalidades executórias, mas essas modalidades, elas decorriam do prazo, do lapso temporal do débito alimentar. Então, olha só, pelo artigo 732, lá do CPC de 73, ele diz o seguinte, que os débitos superiores às 3 últimas parcelas deveriam ser manejados pelo rito da penhora. E as 3 últimas parcelas, mais as que vencessem no curso do processo, poderiam ser manejadas ou cobradas através da modalidade e rito da prisão. Só que merece um destaque o quê? No CPC de 73, nós tivemos aí a alteração da parte de execução no chamado processo sincrético, e isso não atingiu as execuções de alimento. Então, o que acontecia? Por mais que eu tinha um título executivo judicial que decorresse de uma sentença condenatória de alimentos, eu não promovia o cumprimento de sentença de alimentos. Eu sempre promovia a execução. Ah, tá, mas qual que é a diferença? A diferença é que o cumprimento é feito nos próprios autos e a execução é feita em autos apartados, ou seja, separados, é um novo procedimento. Então, por mais que no CPC antigo nós já tivéssemos uma alteração no que tange a questão
da forma de execução, isso não atingiu os alimentos. Beleza. Então, eu sempre manejava de forma separada. Então, eu poderia ter várias execuções em curso. E eu vou explicar. Imagina um indivíduo que deve 5 parcelas. Ele devia 5 parcelas de alimentos. Então, o que que eu fazia? Eu pegava, executava as 3 últimas parcelas pelo rito da prisão e as outras 2 pelo rito da penhora. E isso não gerava nenhum tipo de problema quanto ao procedimento, confusão procedimental no processo, porque eles eram feitos em processos separados. Então, vamos supor, aí eu tinha 2 parcelas aqui, mas no rito da penhora, 3 parcelas pelo rito da prisão. Aí o que que acontecia? Esse indivíduo não tinha pago o débito alimentar pelo rito da prisão, ele era preso. Lembrando que a prisão em alimentos não tem o objetivo de punição e nem de substituição do débito alimentar, ele tem um sentido de coação, coagir o indivíduo a pagar. É para isso que ela serve. Então, se ele for preso e não pagar, isso era assim, continua sendo assim, ele não poderá ser preso novamente por essas parcelas, né? É o famoso bis in idem. E aí, o que que acontece, então? Esse segundo processo, que corria pelo rito da prisão, ele se convertia para penhora. Então, eu tinha o primeiro processo com 2 parcelas, esse segundo, quando eu entrei, eram 3, mas passou mais um mês, virou 4, penhora, juntava mais 3 meses, eu ingressava com um outro processo, e assim ia. Eu tive a oportunidade de fazer defesa de indivíduos aí com 14, 12 processos de execução em curso. Então, isso acontecia com frequência. O legislador, quando criou o CPC em 2015, ele alterou essa forma de execução, deixando, então, de vincular a questão temporal com a questão de modalidade. Então, ele fez o seguinte, ele criou 2 modalidades. A primeira dela, o cumprimento. Cumprimento. E segunda modalidade, a execução. Quando nós falamos em execução, e eu posso falar isso que eu sou professor de processo civil, os alunos confundem muito. Quando nós falamos em cumprimento, cumprimento é uma modalidade de execução. Execução é um sentido geral. E aí eu tenho as modalidades em si, tá? Então ele criou 2 modalidades, cumprimento e execução. O cumprimento está previsto lá no artigo 528 do CPC, e a execução está prevista no artigo 531 do CPC. O senhor depois dá uma lida com calma. Beleza. Principal diferença entre os dois. O cumprimento, ele é sempre feito nos próprios autos, dispensando a necessidade de citação do devedor. Basta a intimação. Então, o cumprimento ele vai ocorrer como uma fase natural do processo. Eu venho com um processo de conhecimento, o indivíduo foi condenado a pagar alimentos, não paga, ele se converte em cumprimento de alimentos e nesse mesmo processo segue. Já a execução, nós estamos falando de um novo processo, dentro de aspas, que é um processo autônomo, separado. Beleza. Só que não adianta eu saber dessas modalidades se eu não souber a hipótese. É a hipótese que vai gerar qual modalidade eu devo ingressar. Então, a primeira hipótese de cumprimento é a tradicional e famosa decisão transitada em julgado. É a chamada sentença. Aquela sentença que não é mais atacável por recurso. Esta seria a primeira hipótese de cumprimento de alimentos, inclusive a mais tradicional. Esta decisão, gente, e é legal falar isso, ela não precisa decorrer necessariamente de uma ação de alimentos. Ela pode ser uma ação conexa a alimentos. Por exemplo, eu entro com divórcio acumulado com alimentos, eu entro com... e assim por diante. Eu não necessito ser exclusivamente de alimentos. Joia? E aí, a segunda hipótese de cabimento é a decisão interlocutória. Olha só. E aí, esta eu vou deixar aqui para explicar já já, porque eu acho que é bacana explicar a execução para voltar aqui. Lembrando o que é uma decisão interlocutória. Decisão interlocutória é aquela decisão proferida no curso do processo, aquela decisão que não tem que analisa direito, mas não põe fim ao processo. É uma decisão temporária, é uma decisão que pode ser alterada até o final do processo, e assim por diante. Joia? Já a execução, prevista no artigo 531, ela então trouxe 2 modalidades aqui e mais uma no CPC. Que a primeira é a decisão, e olha que interessante, não transitada em julgado. E aí, nós estamos falando então de uma sentença, que o juiz então condena o indivíduo a pagar alimentos,
mas ela ainda não transitou em julgado. Lembrando que a decisão transita em julgado quando ela não é mais atacável por recurso, né? Então, o que que aconteceu aqui? O indivíduo, então, foi condenado a pagar alimentos, só que o que ele fez? Ele recorreu, ele apelou. Se você se lembra bem, a apelação, como regra, tem dois efeitos. Efeito devolutivo e efeito suspensivo. Só que olha que interessante. A sentença que ataca, desculpa, a apelação que ataca a sentença de alimentos, ela não é recebida no efeito suspensivo. Então, o que que eu posso fazer? O indivíduo é condenado a pagar alimentos, ele apelou, eu posso executar essa decisão não transitada em julgado. Só que esta modalidade ela é feita de forma apartada, separada. Porque quando o CPC de 2015 foi escrito, na verdade ele foi escrito em 2010, né? Em 2015 nem se discutia aí os processos eletrônicos, o PJE ou outras plataformas que nós temos. Então, lá ainda nós tínhamos a seguinte situação: o recurso de apelação, ele então envia o processo completo para a instância superior, que é o Tribunal de Justiça. E aí, o que que acontecia? Esse processo não ficava uma cópia aqui na Secretaria da Primeira Instância, ele ia inteiro para lá. Então, como é que o indivíduo poderia executar esse título? Ele faz o seguinte, tira a cópia do título executivo e maneja a execução. E isso que o legislador fez. Então, a primeira modalidade é a decisão não transitada em julgado, que é a sentença. E a segunda, conforme previsto lá no artigo 531, são os alimentos provisórios. Olha só, os alimentos provisórios, ele é uma decisão interlocutória, está previsto no artigo 4º da Lei 5478 de 1968, que diz assim: o juiz, ao receber a inicial, fixará desde logo os alimentos provisórios. Alimentos provisórios é uma decisão interlocutória. Só que o que difere essa decisão interlocutória aqui do 531 da do 528? Moçada, olha só, a do 528 é uma decisão interlocutória estranha à ação de alimentos. Então, qualquer outra ação que discuta outra matéria, mas que o juiz condene a parte contrária a pagar alimentos no curso do processo, é chamada de decisão interlocutória. Já esta modalidade prevista no artigo 531, ela é uma decisão interlocutória. Entretanto, eu sempre falo isso com os meus acadêmicos quando eu dou aula, eu chamo essa decisão de decisão interlocutória nominada. O que isso quer dizer? Ela sempre vai decorrer de uma ação de alimentos. Então, ela não vai vir de uma ação estranha a alimentos, como poderia acontecer na hipótese do 528. Aqui nós estamos falando que o indivíduo entrou com uma ação de alimentos e requeriu alimentos provisórios, previsto no artigo 4º da Lei 5478 de 68. Muito embora, na prática, a gente vê muitos advogados pedindo a tutela de urgência como tutela alimentos provisórios, e isso não é uma crítica, até porque para você requerer uma tutela de urgência, você tem que depender de preenchimento de requisito do artigo 300. Aqui no artigo 4º, o legislador, quando colocou os alimentos provisórios, ele não criou requisitos, está lá, basta a parte requerer. Então, é muito mais fácil você fundamentar e requerer alimentos provisórios do que a tutela de urgência. Muito embora, no final das contas, é a mesma coisa, tá? E aí, então, nós temos que, obrigatoriamente, a decisão decorre de alimentos provisórios, de uma ação de alimentos. E aí eu coloquei uma terceira hipótese, que aqui também ele vai entrar na modalidade dos chamados títulos executivos extrajudiciais. Os títulos executivos extrajudiciais, eles entram também na modalidade de execução. Tá, professor, mas por que você está explicando isso se você vai falar sobre a possibilidade ou não de acumulação? Porque se você não entender isso, você não vai entender o restante. Joia? E olha só, então observa, para eu ver qual modalidade eu vou ter que ingressar, na verdade, eu tenho que olhar qual hipótese eu vou usar. Se no CPC antigo nós tínhamos, então, que o que importava era o lapso temporal, o que nós temos hoje é que eu tenho que observar isso daqui, que são as hipóteses. Ou seja, eu tenho uma decisão transitada em julgado. Opa, cumprimento de alimentos. Eu tenho uma decisão de alimentos provisórios. Opa, execução de alimentos provisórios. E assim por diante. Tá, mas e o rito, que é o que nos interessa? Cada hipótese dessa é dividida em dois ritos, que é o rito da coerção patrimonial, que nós chamamos carinhosamente de penhora, e da coerção pessoal, que nós chamamos de prisão. E aí, o que importa dizer isso? Então, cada uma delas teria
esses dois ritos a serem propostos: penhora e prisão. Só o que que acontece? O que que o STJ fez e como funcionava, o que que ele fez nessa decisão? Tudo bem, decisão isolada, que vai de encontro a todas as decisões que a gente vinha acompanhando dos tribunais de justiça, dos juízes de primeira instância e ainda da doutrina majoritária do nosso país. Olha só. Então, beleza, eu olhava, eu tenho uma decisão transitada em julgado. Beleza, decisão transitada em julgado, eu entro com cumprimento de alimentos. Joia. Feito isso, eu ia agora para ver qual rito eu ia propor. Então, se o indivíduo, por exemplo, tinha 4 parcelas em atraso, obrigatoriamente ele deveria propor o cumprimento pela modalidade de penhora. Não cabia a ele uma opção de propor a prisão, porque pela prisão o lapso temporal é aquele de até 3 parcelas, mais as que vencerem no curso do processo. Joia. Agora, nas parcelas de até 3 meses, o exequente poderia optar se ele quer prisão ou penhora. Lembrando que o rito da prisão ele não é obrigatório. A parte tem que optar. Então, por exemplo, se eu tenho um débito alimentar de 1 mês, eu posso propor pelo rito da prisão, mas ele não é obrigatório. A parte pode querer propor pelo rito da penhora, tá? Então, eu tinha superior a 3 meses, obrigatoriamente penhora. Inferior a 3 meses ou até 3 meses, rito da prisão. O que veio o STJ e disse? Disse o seguinte: olha, se tiver 5 parcelas em atraso, a parte pode executar 3 parcelas pelo rito da prisão e 2 pela penhora. Muito legal a decisão. Só que, olha só, imagina no mesmo processo o juiz dando um despacho, fala, agora eu estou despachando a penhora, agora eu estou despachando a prisão. Agora, imagina, não, agora eu vou citar, agora eu vou intimar, agora vai virar um vulco muito grande, gente. Então, quem profere uma decisão dessa, obviamente não conhece a realidade desse procedimento. Porque imagina, o próprio executado falando, não, agora eu tenho que me defender da prisão, não, agora eu vou me defender da penhora. Olha a confusão. Então, a discussão quanto à possibilidade de acumulação dentro do mesmo procedimento, gente, gera na prática, na verdade, um atraso no processo. E aí, na decisão referenciada que a gente está discutindo, o ministro ainda fala assim: olha, se o devedor comprovar qualquer tipo de prejuízo, poderá então ser dividido ou não será admitido. Mas o prejuízo consiste na própria existência de acumulação de ritos dentro do mesmo procedimento. Gente, imagine o Ministério Público. Agora eu vou dar um parecer na modalidade prisão. Não, agora eu vou dar um parecer na modalidade penhora. Gente, na prática, isso vai acarretar em vários problemas. Se num procedimento simples, né, que está só pelo rito da penhora, só pelo rito da prisão, a gente já convive com algumas situações bem questionáveis, imagina na acumulação de 2 ritos dentro do mesmo procedimento. Nós entendemos aí que, de repente, falta um pouco mais de discussão disso na instância superior, lembrando que essa decisão decorre de uma Câmara isolada do STJ, então não é ainda uma decisão unânime das câmaras, mas isso vai acarretar em prejuízos sérios para quem realmente discute processo. Nós aqui, como processualistas, né, que amamos o processo civil, nós entendemos que não é possível acumular ritos dentro do mesmo procedimento diante aí desse conflito de procedimentos. Não tem como, sabe? Então, isso fogeria à regra. Então, nós deveremos aguardar os próximos capítulos, né? Porque só então das novas decisões nós vamos ver se vai ser pacificada ou não essa matéria, mas eu já posso trazer para os senhores de uma forma muito clara e para quem convive com a prática processual, que isso vai trazer prejuízos aí bem grandes ao dia a dia dos profissionais, seja aí também dos servidores dentro dos juízos, né, que vão sofrer. Imagina, agora vai expedir uma certidão em um processo, agora vai no outro, não, ele pagou qual? Sabe? Então, assim, obviamente, isso vai trazer prejuízos gravíssimos. Mas, como eu sempre digo, né, algumas áreas de atuação de outras profissões possuem laboratório. Por exemplo, o farmacêutico, quando vai colocar um medicamento no mercado, ele faz diversos testes. Nós
nós não temos laboratório. Nosso laboratório é o nosso dia a dia. Então, recai aos tribunais de justiça, ao STJ, fazer essa experimentação dos remédios, que são as nossas leis, às vezes bastante divergentes. Joia? Moçada, o objetivo não é delongar demais o vídeo, é trazer um pouco dessa explicação de como funciona a execução e o que isso vai afetar na prática. Me coloco à disposição dos senhores, sempre manda questionamentos, sugestões para a gente discutir, que eu prometo que a gente, sempre que possível, vai gravando. Joia, moçada? Um abraço a todos e muito obrigado.